Graça e paz. Para variar, eu não lembrava do tema desse mesmo. Então, e aí eu pensei em falar também sobre esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Depois Jesus, depois a família, é a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler um texto bem conhecido dos irmãos, os versos de 37 a 47. Atos capítulo 2, os versos 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, amados? Texto bem conhecido dos irmãos. Eu queria pensar sobre a igreja milagre do Senhor. A igreja é um milagre, amém ou não? Até porque é constituído de milagres individuais, cada um de nós, eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Olha para o teu irmão e diga: você é um milagre de Deus, amado. Milagre. Se você pegar a Efésios capítulo 2, diz que lá no começo do texto fala que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e depois no final, versículo 10, diz que vocês são obra-prima do Senhor. Quer dizer, quem é que transforma a gente morta em obra-prima? É só Deus, né? Ninguém mais. Então você é uma obra-prima de Deus. Claro que você não está terminado ainda, a obra está sendo construída, mas você é uma obra-prima de Deus, uma obra de arte. A palavra grega é um poema, isso é, você é um poema de Deus. Deus está escrevendo, né? Pegando você que era um rascunho e transformando você em obra-prima. Então nós somos esse milagre de Deus. Ora, se somos milagre de Deus individualmente, imagine então coletivamente. A igreja é um milagre de Deus. A igreja é um milagre de Deus. Eu sei que, obviamente, nós temos as denominações, nós temos essa variedade, multiplicidade de denominações. Uma coisa ninguém vai poder desculpar-se, chegar no céu e dizer: não encontrei a igreja do meu gosto, porque há gosto para tudo, né? Você, nessa questão de igreja, você tem igrejas e igrejas e igrejas, existe até igreja que nem igreja é, e usa o nome de igreja, está aí, né? Esse mundo imenso de possibilidades. Mas essa igreja que eu estou falando é essa do Senhor, que vai além das denominações, que são aquelas pessoas que tiveram encontro salvador com o Senhor. Aqui nesta localidade nós temos muitos que fazem parte da igreja do Senhor, nós temos muitos que estão aqui e ainda não tiveram encontro salvador com o Senhor. São frequentadores, estão aí no meio, gostam da música, do ambiente, enfim, tem certos atrativos,
mas ainda não tiveram encontro com o Senhor. Igreja verdadeira é essa igreja do Senhor, que estão espalhadas aí nas várias, pessoas espalhadas nas várias denominações. Aqui começa a igreja, historicamente no livro de Atos. O Espírito Santo desce sobre aquele povo que há 10 dias estavam orando. Então, o Espírito desce e enche. Eles são cheios do Espírito Santo. Não é ali que começou a obra do Espírito Santo, obviamente não. Até porque 10 dias orando só pode ser obra do Espírito, certo? Não é ali que começou. Na verdade, o Espírito já estava trabalhando nos seus discípulos, nos discípulos de Jesus, e ali houve a promessa, que até Pedro diz aqui: a promessa é para vocês e para aqueles que hão de crer. Que promessa é essa? É a maior bênção na vida do homem, é a presença de Deus no homem por meio do Espírito Santo. Você creu em Cristo, o Espírito Santo já habita em você. Essa questão de manifestações espirituais, como algumas igrejas pregam, isso não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que você creu, Efésios 1,14, creu no Evangelho, você já foi selado pelo Espírito. O Espírito já habita em você, tá? Aqui essas manifestações do livro de Atos é para mostrar a universalidade do Espírito Santo. Eles falavam em idioma, e falavam numa língua, e as pessoas que estavam ali das várias nações entendiam. Então, se tivesse aqui alguém pregando, vamos imaginar que acontecesse aqui, não é? Pedro estava falando, os apóstolos falando, aqueles que lá estavam, que foram cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus, e aqui estava um japonês, um mineirês, um cearês, um baianês, você está entendendo? Um americano, e todos entendiam. Não é como 1 Coríntios lá, que fala dom de língua, que precisa ter intérprete. Aqui é diferente. O que está mostrando no texto, muito mais que essa manifestação momentânea, é a universalidade do Espírito, da obra de Deus, não mais circunscrita a uma nação, mas agora todos os povos teriam o privilégio da bênção de receber o Espírito Santo por meio da entrega do coração ao Senhor Jesus Cristo. E aqui surge a igreja, e ela surge e tem um estilo de vida, amados, que é algo assim, é milagre de Deus, é algo singular. A obra que o Senhor fez, e quem escreve o livro de Atos é Lucas, lá no Evangelho de Lucas, foi o que ele começou a fazer, concluiu a obra de salvação, e continua fazendo não mais a obra salvadora, mas a obra missionária por meio da igreja, que ele começou e continua fazendo. Por isso que o livro de Atos não tem encerramento, até porque o título é Atos dos Apóstolos, mas é título que os homens deram, não é? Provavelmente o título mais coerente seria Atos do Espírito Santo, porque hoje nós vivemos isso, amém ou não? A igreja vive isso, porque o Espírito habita em nós, e produz esse milagre no nosso coração, de transformar a nossa vida de rebelde em adorador. É Ele quem faz isso. E aí nós temos essa bênção de experimentarmos essa vida enquanto igreja. Milagre é uma intervenção de Deus, poderosa, bondosa, graciosa. É algo extraordinário que Ele faz em favor de alguém. Aqui nós temos esse milagre, a igreja vivendo. E ali, amados, o que Lucas está escrevendo ele está escrevendo a história do que estava acontecendo. Olha que coisa linda. Essa igreja, milagre de Deus, ela perseverava na palavra. Diz o texto aqui, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja que é milagre, ela precisa estar fazendo a manutenção desse milagre por meio da palavra. Ela não pode negligenciar a palavra. É prioridade da igreja a palavra de Deus. Amados, nós vivemos tempos de tentar conquistar pessoas por meio de atrativos. Aí nós tentamos fazer uma coisa bonita, colocamos luzes, colocamos parede preta, etc e tal, e criamos isso e tal, e convidando as pessoas,
em torno de eventos. Irmão, a igreja, a fundamental é a palavra. Aqui não fala sonho, aqui não fala visão, aqui não fala 3 horas da tarde, o irmão ia revelar alguma coisa, fala a palavra. A igreja foi fundamentada e é fundamentada na palavra. E aí a gente nem precisa criar nada, já existe. E aí nós temos assim a igreja do século 21. A igreja do século 21 é a mesma igreja de sempre. Ela não precisa criar absolutamente nada, só viver enquanto igreja. Ela não precisa ficar criando mecanismos para atrair os homens. Ou vem por meio da palavra ou não se converte. É a palavra que tem que ser atrativa. E aí é o milagre de Deus. Porque imagine gente que não tem interesse por Deus se interessar por palavra de Deus. Eu lembro da minha conversão. Surgiu interesse por Bíblia. A única coisa que lia do jornal do meu pai, que ele era um assíduo leitor do Estadão, era a página de esportes. Ele dava, até separava para mim, o resto só queria saber de esportes, não ia nada. Aí a partir da minha conversão, da misericórdia de Deus na minha vida, começou a ter interesse por palavra de Deus, de leitura, de livros. Eu tenho um livro no gabinete que tão logo me converti, fui comprar na Casa da Bíblia, que ficava ali perto da Praça da Sé. Comprei até livro castelhano, nem entendia nada, eu fui comprando. Você começa a ter interesse por palavra. Quem faz isso? É Deus. E aí a palavra aqui, eles perseveravam. Você tem que perseverar na palavra, meu irmão. É isso que é o fundamento da sua vida. Você tem que estar aqui para ouvir palavra. Você tem que estar aqui para ouvir Deus falar no teu coração, para fundamentar a sua vida na palavra. Não tem que ter outro atrativo senão a palavra de Deus. Se isso não te interessa, então você não faz parte da igreja. Porque esse é o anseio de aprendermos, fundamentarmos a nossa vida na palavra. Eu fui membro da Igreja Batista da Penha, fui batizado na Igreja Batista da Penha. E a Igreja Batista da Penha passou por um momento bem interessante. A igreja era mais constituída de famílias tradicionais da igreja. Começou a chegar um monte de gente, os manés da vida, corintianos perrapados, que não tinha nada a ver com a igreja. Começaram a chegar na igreja. E a igreja começou a ter um movimento de gente nova, que foi uma coisa bem interessante. E o pastor, filho do pastor, chamado Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, ele era muito criativo. Ele é, na verdade, muito inteligente. Ele era professor universitário e pastor, muito capaz. Ele começou a trabalhar com a mocidade. Ele pensou o seguinte: jovens, vamos pensar em grupos de ação. Então, nós tínhamos reuniões gerais dos jovens e nós tínhamos grupos pequenos dos jovens. Isso em 1980, tá? Antes de 80. Grupos pequenos dos jovens, né? E tínhamos ações, nós tínhamos 6 grupos de ações. E quando nós nos reuníamos para oração e leitura da palavra. E um dia chegou a irmãzinha, chegou lá na reunião e falou: nossa, por isso que meu irmão não vem para essa mocidade, essa juventude, porque eles só oram e leem Bíblia. Ela estava assim, indignada, porque os jovens, que outrora eram roqueiros, maconheiros, baladeiros, se converteram e agora se reuniam para orar e ler Bíblia, e depois se testemunhavam lá fora. Isso é igreja, é perseverar na palavra. Entende bem, irmão? Se não tivesse mais nada e tivesse palavra, estamos satisfeitos, amém ou não? Palavra. Eles perseveravam na palavra. E esse milagre chamado igreja é essa igreja que persevera na palavra. Então esse negócio, por exemplo, de ficarmos querendo criar atrativos para atrair pessoas, etc e tal, é claro que a gente vai tratar bem, é claro que a gente vai criar estratégias para ministrar o evangelho, mas tem que ser palavra. Não é aquele negócio de enganar a pessoa para a pessoa ouvir palavra. Pegadinha, agora é Bíblia, não sabia, não é isso. Entende bem? Então esse negócio de criar, eu lembro de um grupo que estava, olha, agora é o seguinte, nós vamos fazer um impacto na igreja. E tem esse negócio de impacto, né? Pegadinha, né? Agora a gente vai, naquele momento é o seguinte, apaga as luzes, o irmão vai orar, porque todo mundo fecha os olhos, né?
Eu não fecho, de vez em quando. A Bíblia não ensina para você fechar os olhos aí. Me diz o versículo bíblico que diz assim: e Jesus fechou os olhos. A Bíblia diz que ele levantou os olhos aos céus. É assim? Não é? A gente aprende isso em acampamento. A oração lá na hora da refeição, você ora de olhos abertos. Por quê? Porque o pessoal pega o teu bife, né? Senhor, te agradecemos. Entendeu? Você está ali vigilante, né? Etc e tal, né? Aí o pessoal fala, não, aí apaga as luzes, o irmão vai fazer uma oração, e aí a gente, na hora que todo mundo aí, pá, aquele impacto, irmão, sabe, essas estratégias, igreja persevera na palavra, amém ou não? Persevera na palavra. Aí diz o texto que essa igreja que vivia esse milagre, perseverava na comunhão. Olha o verso 42, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é a comunhão? É que eles tinham tudo em comum, eram parceiros de caminhada, vendiam as suas propriedades, depois repartiam. Aquela igreja não tinha alguém que ostentava, nem alguém que passava necessidade, partilhava as necessidades ou partilhava os bens com todos, tá bom? E aí alguns já haviam comunismo. Não havia comunismo, tá? Essa questão de comunismo é século depois, isso é anacronismo. Isso daqui é vida, é dinâmica, não é imposição, tá? Não é obrigação, não é? Tá? Você vai ter que dar, senão você vai ser preso. Não, era espontaneidade, desembocava inclusive nos bens materiais. Eles compartilhavam não só o que possuíam, mas compartilhavam o que eram. Irmãos, há uma riqueza aqui a ser explorada. Todos nós temos uma história, verdade ou não é? A gente precisa compartilhar. Agora, notem que havia um envolvimento formal, porque eles se reuniam no templo, certo? Então havia uma formalidade ali no templo, eles se reuniam ali, mas também se reuniam em casa, aí havia informalidade, que aí é o projeto Minha Casa, Casa e Oração. Aí você começa a conhecer irmão, você começa a ver quantas histórias lindas, que aqui você não vai ter como descobrir. Eu tenho o privilégio, o pastor Rony também está tendo esse privilégio, porque eu entrevisto os candidatos a batismo, eu entrevisto os irmãos que estão vindo de outras denominações. Cada história é tão linda, cada história é tão bonita, cada testemunho lindo. Como é que você vai absorver isso? É envolvimento informal. Minha Casa, Casa de Oração, que tem uma perto da sua casa. Perto de casa não tem. Pois é, abra a sua casa então, comece ali, convidando os irmãos para fazer parte, e você vai ver que riqueza é a igreja. E o livro de Atos, você vai ver história de muita gente assim. A gente vê Dorcas, aquela costureira, que ministrava, abençoava as viúvas por meio do quê? De agulha e linha. Ela não cantava, ela não pregava, ela não tinha outra habilidade senão costurar. E olha, há um milagre ali, começa a agulha e linha, acontece ressurreição. Olha que coisa linda. Cada história linda que se aprende como? Na convivência, na comunhão. Claro que não vai acontecer isso, vai acontecer, mas é de maneira superficial, esse envolvimento nas casas, como acontecia ali, e era direto, era uma coisa apaixonada, entende bem? Não era alguma coisa ocasional, era vida, era a dinâmica da vida. Não havia uma estratégia, olha, precisamos reunir, a coisa acontecia na vida, no dia a dia. Isso chama comunhão. Comunhão é estilo de vida, não é obrigação, e nem existe horário, é envolvimento. Agora é o momento da comunhão, o quê? Cumprimento do seu irmão. Para com isso, se for só isso, coisa sem graça. Cumprimento do irmão, meu irmão, tudo bem? E alguns daquele jeito, né, irmão? Já viu isso? Tem gente que você fala, dá um cumprimento do seu irmão, puxa vida, daquele jeito, com aquela vontade, não é? Irmãos, é vida, e isso quem fez foi o Espírito Santo na igreja.
Porque nós somos cheios de preconceito, de barreiras. Verdade ou não é, irmãos? Nós criamos aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Olha as barreiras. Ali o Espírito quebrou as barreiras dos lugares sagrados, porque o Espírito desceu quando eles estavam numa casa. Eles não estavam no templo de Jerusalém, nem de Salomão. Né? O templo, e tem alguns irmãos que vão lá. Eu fui no templo de Salomão, grandes coisas. Você deveria ficar bobeado a saber que Deus habita em você e você é o templo. Entende bem, irmão? Não, nossa, eu fui lá, você viu? Tolice. Você é o templo. Deus habita em gente, não em paredes e prédios, etc. e tal. Por mais bonito que seja. Claro, nossa, que legal. Irmãos, isso aí, bolufas. Tem nada a ver. Valorização de coisas que... Os lugares sagrados, nós temos isso, né? Não é? Numa viagem, um missionário estava numa viagem lá de trem, em um país, na Índia, e havia um muçulmano. E chegou meio-dia, eles param para fazer a oração a Alá, né? E o trem fazia curva. Então ele estava olhando aqui, fazia curva, ele mudava o tapete para cá, fazia curva, mudava o tapete para cá. Você está entendendo? Esse negócio de lugares sagrados, sagrado é o teu coração, a sua vida. Não existe lugar sagrado, é o seu coração. Claro que nós respeitamos o espaço, é verdade, irmãos. Mas esse espaço aqui, infelizmente, nós temos essa inclinação que temos dificuldades, mas o ideal seria o quê? Plano, para ser um espaço de multiuso. Enquanto estamos aqui adorando, cantando, que beleza. Acabou? Desfaz o ambiente, agora nós vamos fazer um churrasco. É isso daí, ué. O templo sou eu, não o lugar. O lugar é lugar. E às vezes temos esse negócio, o templo de Salomão. Você já foi no templo de Salomão? Não fui, eu sou novo mesmo. Salomão morreu faz tanto tempo. Não fui, não tem nenhum interesse. Não, sério, irmãos, coisas nossas. Você vai pegar a sua oração, vai levar lá no Monte das Oliveiras. Qual a diferença? Que diferença? Porque o azeite, a água do Jordão, que diferença? Fui batizado lá no Rio Jordão. Bulufas, que diferença? O Espírito Santo desceu numa casa. É a sua casa que tem que ser a habitação de Deus, amém ou não? É o seu lar, seu coração, amado. Lugar é lugar. Não existe lugar sagrado. O Espírito quebrou as barreiras, por exemplo, sexuais, né? Sexual, homens e mulheres. E você sabe que havia esse machismo cultural. Aí quando você vê, as mulheres estão na reunião. Capítulo 1, verso 14, diz que Maria estava na reunião. Ninguém estava orando para Maria. Ela fazia parte da reunião. Aliás, é o único texto que fala sobre Maria em Atos, é só esse. Depois não fala mais nada sobre Maria. Tá? Então essa intercessão de Maria não tem nada a ver com Bíblia. Aí ela fazia parte da reunião. Essas barreiras, o Espírito quebrando. Sabe, porque nós somos um em Cristo, amém ou não? Porque você sabe, o judeu orava pela manhã, o ortodoxo, Senhor, te agradeço, porque eu não sou gentio, eu não sou leproso, eu não sou mulher. Era a oração de um ortodoxo. Eles discutiam se mulher tinha alma ou não. Havia preconceito. Quem quebrou esse preconceito? Jesus. Porque Jesus tinha seguidores. Inclusive, o único título de discípula para uma mulher é usado para Dorcas, discípula. Interessante, irmãos, como Deus honrou essa mulher. Esse ritualismo de postura, eles estavam assentados quando o Espírito desceu. Não estavam ajoelhados, graças a Deus, né, irmãos? Porque senão seria só ajoelhado, né? Não é assim? Como algumas igrejas ensinam, né? Oração só de joelhos. Claro, reverência, respeito, não há nenhum problema. Mas achar que essa postura é que Deus fala, agora sim. A Bíblia diz orai sem? Pois é. Então, postura. E aí quebrou essas barreiras de idade, por exemplo, o Espírito deve descer sobre os moços, os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam. Isso é obra do Espírito, porque o velho não sonha. Verdade, não é, Calé?
Maldade nessa. A tendência do velho é de viver de saudosismo do passado. Ah, aquele tempo era bom, né? Quando eu passeava e os dinossauros estavam aí, etc. E aí começa, sabe como é que é? Os velhos iriam ter sonhos, olhar para frente, viver o dia, não viver do passado, entende bem? Isso é velho, sim, do lado de fora, mas renovado lá de dentro, né? Maracujá aqui, mas por dentro cheio de bola, show de bola, sabe como é que é? Porque tem gente que é o contrário, é bonitinho assim, mas a alma é velha toda a vida. Conhece gente jovem assim? Nossa, conheço gente nova toda velha, enrugado, engessado, enferrujado, chato, novo e chato. Olha para o teu irmão, você é novo e chato? Pergunta para ele aí. Nossa, novo e chato. Eu já tenho falado isso, irmão, se você quer ser bênção na velhice, o futuro já começou. Seja bênção agora, paciente agora, tenha jogo de cintura agora, porque se você envelhecer, chato, novo, você é assim, quando se tornar velho, ninguém vai te suportar. Que Deus tenha misericórdia dos seus filhos, de alguém que vai cuidar de você, ou que tenha muito dinheiro para mandar para o asilo, aliás, para abrigo, né? Não asilo, abrigo, tal, né? O mais barato decente está em torno de R$4.000, sem remédio, e que tem mobilidade, porque se for, aí a coisa complica, fica muito mais caro. Você já pensou, velho e chato? Jogo de cintura, irmão. A vida é assim, é dinâmica. Hein, você via esses jovens? Pois você era jovem, você era chato. Tem velho que hoje apaga o fogo, mas quando era jovem tocava fogo. O Espírito quebrando essa barreira, porque sempre se via a religião, principalmente o líder, como um velhinho lá na frente, sabe, etc e tal. Não, jovens e velhos sem barreiras, porque o que nos une é Jesus, amém ou não? Gosto diferente, claro que vai ter, você vai ter o gosto assim, assado, etc e tal, mas como é bom quando a gente vê jovens e pessoas mais maduras se envolvendo. E olha, moço, você precisa aprender com aqueles que são velhos, os raízes da igreja, você precisa aprender com eles. Você sabe que essa tecnologia rompeu com esse negócio? Você vai para o Google, enquanto que você aprendia era pessoalmente, e macete da vida você só aprende com gente que caminha, você não vai aprender com o Google não. E na vida cristã da mesma forma, encosta perto de gente madura, gente que tem caminhada, gente que tem cicatriz, sabe como é que é? Porque você tem na internet um monte de gente que fala, mas não tem nada a ver. Conheço alguns aí que misericórdia, falando sobre criação, dá uma olhada para os filhos, falando sobre família, nem marido tem. Nossa, eu acho que você tem que ver ali, é vida, né? Deus usa gente, né? Esse é o método de Deus. Então, quebrando essas barreiras, aqui eles compartilhavam o que possuíam e o que eram. Você tem uma história tão bonita, irmão, eu conheço tantos testemunhos lindos aqui, que fica só com você. Por que só com você? Porque você não se envolve. De alguma forma, Deus quer abençoar alguém por meio do seu testemunho, por meio da sua história, não é para ficar com você simplesmente. E aqui, amados, nós temos histórias tão lindas aqui, tão bonitas, que precisam ser repartidas. Agora, não dá para ser repartido em um momento de culto, você tem que se envolver num grupo pequeno, você tem que sair do comodismo, entende bem? Se você quiser crescer, se envolva, aprenda história, e com certeza você vai ser enriquecido. Eles perseveravam nessa adoração viva, nesse louvor, eles partiam o pão, eles eram informais na oração, eles eram reverentes, diz o texto que havia temor, mas o versículo 46 diz que havia alegria, isso é, uma alegria séria e uma seriedade alegre, uma alegria que não era fruto de frivolidade, de simplesmente piada,
mas ela é aquela alegria produzida pelo Espírito Santo que ninguém pode roubar, amém ou não? Ninguém. Alegria, diz alguém, é a paz dançando, e a paz é a alegria descansando, as duas caminham juntas. Alegria, que ninguém pode roubar, algo extraordinário. Essa igreja vivia essa alegria, dessa bênção da formalidade e da informalidade. Havia de fato uma certa liturgia, havia uma ordem quando eles se reuniam lá no templo. A coisa era um pouco mais formal, mas havia a liberdade e a criatividade quando estavam dentro de casa. Porque em casa a gente é o que é, verdade ou não é, irmão? Você pode enganar as pessoas aqui, mas dentro de casa não tem jeito não. Não tem como fingir fé em casa. Em casa a gente é o que é. Não tem como enganar. Aí eu lembro de um pastor, Ricardo Agreste, compartilhando, gente boa demais, palavra boa. E o Ricardo disse que participou de um congresso que um grupo muito grande de pastores, vem aqueles elogios, pastor, se foi uma bênção, ele saiu todo, aí foi para casa, chegou em casa, pai, você trouxe chocolate? Esqueci, meu pai, você está da furo, meu. Quer dizer, o camarada que lá diante de todo mundo, é o camarada que, que bênção, que palavra, chega em casa, é o cara que dá furo. Porque em casa você é o que é, não tem como enganar. Por isso que é legal, dentro de casa, você ter o culto ali. Entende? Principalmente se você tem filhos pequenos, eles vão te dedar. Eles vão falar que é verdade, filho não é complicado. Se você não andar em dia, eles vão te dedar. O pastor lá convidou, aliás, o irmão convidou um pregador itinerante da igreja, foi para a casa dele e tal, e foi almoçar tal, e no almoço, aí o menino olhou e falou: pai, filho, o que foi? O senhor não vai colocar cerveja na mesa não? O senhor sempre bebe. E aquela vergonha, né, irmão? O senhor sempre bebe, é só porque o pastor está aqui. Essa informalidade que existe, crescimento, comunhão, entende bem, irmão? Se você não se envolve dessa forma, se não é num grupo pequeno, você tem as irmãs que se reúnem nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nas sextas-feiras, você tem os grupos de jovens que se reúnem aqui no fim de semana, no sábado. Se envolva, você vai crescer. E o crescimento vem por meio do quê? Do envolvimento, porque aí você tem que suportar o irmão. Tem muitos corintianos aqui. Você vai ter que suportar o irmão. Ganhou ontem, vai ter que suportar o corintiano. Parece que ganhou a Copa do Mundo, ganhou do Criciúma. De virada. Nossa, né? Você vai ter que suportar. Você vai ter que ter paciência com ele. Isso se aprende como? Na convivência, no envolvimento. Aí você vê aquele irmão que ele fala: a igreja está fria, a igreja... Irmão, você se envolve? A igreja é o que você é, meu querido. É a sua contribuição, é a sua participação, é o seu envolvimento. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam nessa vida de louvor e adoração, perseveravam na generosidade. Olha o que diz João Crisóstomo. Para quem não sabe, o nome do camarada era João, o apelido dele era Crisóstomo. Ele foi bispo de Constantinopla, no século IV. A mãe dele se tornou viúva novinha, e a mãe dele fez o seguinte propósito: eu não vou casar de novo, eu vou dedicar a minha vida ao meu filho. E o filho se tornou João Crisóstomo por causa da mãe, não só, mas também por influência da mãe. Crisóstomo significa boca de ouro, por causa da riqueza espiritual que ele transmitia através de suas pregações. João, boca de ouro. Fruto também, não só, mas principalmente da sua mãe que temia a Deus. Ô mãezinha, você tem a responsabilidade para abençoar o seu filho.
a sua consagração, e eu digo mais, até mais que o pai, a influência de uma mãe. Não estou dizendo negligenciando o pai, não, você também é responsável, mas a mãe. A mãe, em casa, meus filhos são mais tementes a Deus por causa da minha esposa do que eu. Ela que chega junto, eu fico calado. Ela que pega no pé, eu fico calado. Ela que chega junto, ela que insiste. Mulher tem essa fidelidade mais do que nós manés. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua, não fala nada do homem só. É um mané, você está entendendo? A mulher, ela investiu no filho e se tornou João Crisóstomo. Olha o que ele diz a respeito dessa igreja. Aquilo era uma comunidade angelical. Não consideravam exclusivamente delas nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimento, não havia orgulho, não havia desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha, o rico não sabia o que era arrogância. Perseveravam na generosidade. Abençoavam por meio dos bens que possuíam aqueles que tinham necessidade. Perseveravam na generosidade. Você é generoso, irmão? Ou você é mesquinho? Eu já disse para os irmãos, aí vai ficar com a responsabilidade do pastor sênior lá, que vai ser o pastor Rony. Eu vou ser cocô pastor. Cocô pastor é ruim, né? Mas é co-pastor, né? É que o Jaziel trouxe o cocô pastor para a nossa realidade. Jaziel é um pastor que esteve pregando aqui. Então, eu não faço isso, ficar olhando quem dá dízimo ou não, para não ficar deprimido, irmão. Com a tristeza saber que o irmão está progredindo materialmente, mas não contribui com a obra de Deus. Não participa. E é frequentador da igreja. E está sentado aqui ouvindo. E domingo que vem vai estar aí. E se envolve, mas não põe a mão no bolso. Comunhão significa não só blá blá blá, significa pôr a mão no bolso e se envolver efetivamente. Não é só a comunhão do abraço, é a comunhão do bolso, meu querido. É envolvimento financeiro, é ser generoso, não ser mesquinho. Sabe por quê? Como o pastor Rony leu o texto, para juntar tesouro lá no céu. Onde está o seu coração que deve estar lá? É lá, porque aqui tudo fica. Esse bem tão precioso que você sabe, que acha que tem, que é o seu carro, sua casa, tudo isso vai ficar, meu querido, isso é para ser usado. E o melhor uso que você faz é para abençoar outros. Essa sua habilidade, esse dom que Deus te deu, meu querido, é para ficar com você, não é para repartir, isso chama comunhão. Deus te deu para você abençoar outros, para repartir com os outros, e é aí que vem a alegria. E aí, se você pegar o texto diz que eles perseveravam nesse estilo de vida, de generosidade, de comunhão, e essa perseverança produzia esse contágio abençoado, essa maneira simples de viver. Diz o texto que eles tinham singeleza de coração. O que significa isso? Que havia simplicidade, irmãos. Não havia exigência, porque a igreja se tornou exigente. Verdade ou não é? Tem irmãos que chegam aqui, é como se estivesse chegando num hotel. Ele chega e já quer ser bem atendido, senão eu não volto mais. Né? E no estacionamento ele quer ter privilégio, ninguém pode se atrasar. E se atrasar, começa a murmuração gospel, começa a reclamar. Acabou a ceia, já está burrozinho e reclamando, irmão. Você já reparou que a gente vive esse fast food, essa rapidez aí, que a gente quer ter um culto fast também, food, assim, bem chutinho, rapidinho, que termine logo, que vá para casa para cuidar da minha vida, etc. E tal. Olha a igreja aqui, eles perseveravam e não havia horário. Você sabe por quê? Porque quando você faz o que você gosta, você não olha para o relógio. Você só olha para o relógio quando você não gosta. Verdade ou não é? Você gosta de praia? Quem gosta de praia, diga amém aí. Você está na praia, tomando um suco de laranja com sorvete de morango, naquela praia, olhando aquela praia. Você fica olhando para o relógio?
Mas aí quando você vai para o dentista, né? Vem para a igreja, aí os irmãos espirituais aí usam um texto bíblico. Tudo é feito com ordem e decência. Ordem e decência não tem nada a ver com horário, irmão. Ali está falando sobre dons espirituais. Até porque tem um texto que Paulo estava pregando, ele falou mais de 3 horas. Lembra o moço lá que dormiu e caiu? E Paulo foi lá, orou, ressuscitou o camarada, senta aqui, vai continuar ouvindo. E ministrou até de madrugada, lembra disso? Quando você tem prazer, você não olha relógio, irmão. Você olha relógio quando você não gosta, não vê a hora de ir embora. E cá entre nós, né? Ô meu, você mora em Guaianazes, irmão. Você vai fazer o quê? Sair daqui, você vai para onde? Irmão, para que pressa? Ô meu querido, vai lá, se você tivesse ali, tivesse uma praia linda, paradisíaca, mas sai daqui. Você está sentadinho ouvindo Bíblia, vai pegar o ônibus. E se você mora lá na roça, em que a diligência passa de manhã e só à noite, aí complica. Você já viu como a gente é tão esquisito, irmão? A gente diz que tem prazer na casa do Senhor, tem um prazer, mas fica olhando, que prazer é esse, irmão? Quando a gente tem prazer, a gente não olha relógio, a gente se alegra. Essa igreja vivia simplicidade, e essa singeleza de coração contagiava. As pessoas olhavam e diziam: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte disso. Lembram Pedro, capítulo 3, de 1 a 10, quando Pedro é usado por Deus para levantar o deformado paralítico? Antes disso, o que Pedro diz? Olha para nós, olha para nós. A gente, como igreja, a gente deveria ter autoridade de olhar para o mundo. Olha para nós, ó como nós vivemos, olha a nossa alegria, olha a nossa vida santa, olha a nossa vida honesta, olha como nós temos prazer em Deus, olha para nós. Mas será que a gente tem autoridade para isso? A gente não vibra com Deus, a gente não tem alegria em Deus, a gente chega na segunda-feira como agente secreto de Deus, não tem nenhum sorriso. O cara que veio da balada, ele vem todo entusiasmado, ontem eu fiz e tal. O crente chega lá escondidinho, agente secreto de Deus, não diz nada, uma cara feia, um bom dia sai daquele jeito, não tem sorriso. Olha para nós, deveríamos ter essa autoridade, dizer: olha para nós, olha como nós vivemos, olha o nosso estilo de vida, olha como nós vivemos enquanto marido, olha como nós vivemos enquanto esposa, olha como nós vivemos enquanto família, filhos, etc. Olha como nós vivemos, olha para nós. Essa igreja aqui, que vivia esse milagre, que é o milagre de Deus, tem essa autoridade de dizer: olha para nós. Amém ou não? Puxa, hoje é dia de ceia, irmão. Hoje é dia de acertar a nossa caminhada com o Senhor. Senhor, me dá autoridade para dizer: olha para mim. A Bíblia diz que Paulo imitava Cristo, e Paulo diz assim: para que as pessoas o imitassem. Verdade ou não é? Você também tem que ter essa autoridade, irmão. Olha para Jesus. Onde está Jesus? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, irmão. Aí aquela responsabilidade de caminhar com o Senhor, né? E naturalmente, se Jesus habita em você e você permite, você vai ser atrativo, Deus vai te abençoar. Você não precisa fazer esforço, você não precisa, simplesmente deixa Jesus reinar no seu coração, isso basta. Amém ou não? Igreja é milagre de Deus. Que Deus abra o seu entendimento para você valorizar a igreja que você faz parte, amar essa igreja, viver esse milagre e estimular esse milagre diariamente. Comunhão, perseverança na palavra, esse estilo generoso, não simplesmente dar bens, mas dar aquilo que você é, sabe? Você só dá o que você tem. Eu não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas o que eu tenho eu te dou. Entende?
E deixa eu dizer mais, coisa simples. Um abraço faz diferença. Você já foi abraçado assim? Já fez diferença? Uma palavra faz diferença, verdade ou não é? Às vezes não precisa tanto esforço. Não é coisa, não, isso você pode fazer. Uma palavra carinhosa, já disse aqui para os irmãos, estava lá em Sete Lagoas, caminhando, em lutas, dificuldades, aquela coisa toda. Um pastor recém-chegado, chamado Alcides, penso que está ainda pastoreando lá em Sete Lagoas, e passando do outro lado da rua, diz: ô Atílio! Eu falei: opa, alguém me conhece aqui? Estou famoso. O Atílio, eu olhei, ele: ô irmão, firme, Jesus é maravilhoso. Puxa, que ele fez tão bem. Se eu perguntar para ele, ele não vai lembrar, mas eu nunca esqueci. E olha, isso que aconteceu mais de 30 anos atrás. Quando você é abençoado, você não esquece. Um abraço, uma oração, né? Você olha para o irmão, vê que ele está: ô irmão, está tendo algum problema? Vou orar por você. E até melhor, vou orar com você. Esse irmão nunca mais vai esquecer. Mesmo que não tenha acontecido mudança, milagre, nada, mas você se importar já faz muita diferença. Isso é igreja. Isso é milagre de Deus. Porque é você compartilhar. Somos egoístas, pecadores, mas quando Deus trata o nosso coração, nós começamos a olhar o outro com os olhos de Deus, diferente, e começamos a repartir aquilo que Deus faz conosco, e até aquilo que Ele dá para nós, de alguma forma abençoando os irmãos. Isso é igreja. Igreja é milagre de Deus. Amém, amados? Pacto, compromisso por meio do sangue, inquebrável. Por isso somos salvos para todo sempre, por meio do sangue de Jesus. O sangue nos comprou, somos dele. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome, porque nesse sangue está a nossa vitória sobre o maligno, sobre o pecado, sobre o mundo. É nesse sangue que está o perdão dos nossos pecados. É nesse sangue, Senhor, que nós temos a bênção de pertencermos ao Senhor. Nós somos teus porque fomos comprados por bom preço, preço de sangue. Louvado seja, porque por meio do sangue nós temos acesso ao Senhor. Por meio do sangue nós temos a certeza da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. E abençoa-nos, Pai, renovando nosso coração para dispormos para caminhar em santidade, honrando o Senhor cada dia. Nos abençoe, Senhor, perdoa os nossos pecados, dá-nos a bênção, Senhor, de caminhar renunciando a eles e glorificando o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém.